Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente então, meu nome é Derido Oliveira Júnior, né? É um prazer trabalhar com vocês, né? Repassar essas aulas sobre inovação. Inovação, né? O que é inovação? Né? A gente vai ver isso daí mais a fundo, perfeito? Mas primeiramente, às vezes essa aula que você está assistindo hoje, né, que é ela gravada, já não é mais inovação. O que eu falar aqui talvez não seja mais parte de inovação, não faça mais parte de inovação, né? Um exemplo, né? Hoje, dia 17 de 1 de 2023, né? O dia que eu estou gravando essa aula para vocês. Na primeira turma, em 2022, eu falava muito sobre o Uber. E o que acontecia? Sempre falando que o Uber foi uma inovação, que, né, que era difícil algo superar ele, tal, tal, tal. De repente, um aluno meu me fala o seguinte: já existe algo que superou, né, que é o InDrive. Provavelmente você já conhece, né? Então é isso que eu digo, inovação é complicado. Por quê? Porque o que hoje é inovação, amanhã não é mais. Tá? Ela passa, ela inova, ela muda muito rápido. Né? Então, inovação é isso. Eu está dando hoje uma aula falando sobre algo inovador, mas muitas vezes já não é mais. Então, caso eu esteja falando aqui e vocês conheçam algo que já substituiu, já passou, já inovou no assunto, vocês tragam para mim, perfeito? Então tá, eu sou formado em economia, né? Tenho um mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, né? Um Profinit. Né? Tenho um MBA em tecnologia para negócio, com ênfase em inteligência artificial, data science e big data. Né? E hoje, nessa aula, a gente vai bem no início mesmo. Né? A gente vai ver um pouquinho sobre conceito de inovação, a gente vai ver algumas maneiras de inovar. Tá? A gente vai falar sobre inovação incremental, radical e disruptiva, algumas diferenças, vocês já vão entender melhor ela. Vai ver sobre era digital e pós-digital também. Tá? Então é isso, vamos começar aqui, perfeito? Então o conceito de inovação ele é bastante variado, como eu falei, e depende principalmente de sua aplicação. Tá? Então podemos dizer que a palavra inovação ela está associada basicamente à exploração de novas ideias com sucesso no mundo dos negócios. Tá? Então uma ideia ela só vai se tornar uma inovação quando chegar ao mercado sob a forma de um produto ou sobre a forma de uma aplicação de mão de obra, por exemplo, ou que altere, que inove, mas o que? Tem ação em cima dela. Né? Então, inovação ela tem que ser aplicada. Uma ideia só não é inovação, perfeito? Você tem uma ideia e não fazer nada, você não está inovando. Perfeito? Então, aqui eu trago alguns conceitos para vocês. Então, o primeiro aqui da Unicamp, que diz que inovação é a invenção que chega ao mercado. Olha a ação ali, né? Então, ela chegou ao mercado. Silvio Meira traz a inovação, o conceito de inovação que eu mais adoro, né? Que é inovação é emissão de mais e melhores notas fiscais. Tá? Então, ou seja, traz valores monetários, né? Peter Drucker ele fala que inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores. Tá? Schumpeter ele diz que a inovação é a reforma ou revolução de um padrão de produção a partir da exploração de uma invenção para a promoção de um novo produto ou serviço. E aqui tem uma anotaçãozinha aqui que eu gravei para mim mesmo, né, como importante, que diz que inovar é criar valor tanto para quem compra e usa seu produto, quanto para a empresa que vai estar disponibilizando ele. Tá? Por quê? Porque não adianta nada você inovar em um produto e não ter mercado. Perfeito? Então a sua inovação não foi aceita. Há muitos casos de inovação que é somente no modelo de negócio. A gente vê muito bem isso com o Uber, né? Com o Airbnb, por exemplo. Né? Quem conhece o Airbnb? Né? É uma empresa que descobriu que proprietários de imóveis
poderiam se interessar em ter uma renda extra alugando parte, né, ou todo o imóvel por curto ou por longos períodos de tempo, né? E que havia pessoas interessadas em ficar nesses imóveis, né, seja por serem ambientes mais acolhedores, né, do que hotéis, por exemplo, ou simplesmente pelo preço, né? Hoje em dia, por exemplo, quando você vai viajar para algum lugar, você vê ali os hotéis estão muito caros, você abre o aplicativo Airbnb, você vai ver lá que tem, por exemplo, uma casa, um chalé, tem, né, uma edícula, né, que tem lá 2 quartos, uma sala, uma cozinha. É uma casa para você alugar por um período de tempo que você vai ficar, né, nessa cidade que você vai visitar, tá? E com um preço bem mais baixo, perfeito? Então tá aqui alguns conceitos de mudança, tá? Por quê? Porque a relação inovação e mudança, elas são, bem dizer, simbióticas, sabe? Elas estão super ligadas. Então, inovar é mudar, mudar, né, uma mudança gera inovação também, tá? Então, mudança é dispor de outro modo. É a alteração de uma situação anterior para uma situação futura, seja por razões inesperadas e incontroláveis, ou por razões que são planejadas e premeditadas. Eu cito sempre como exemplo, né, o Covid, que foi uma ação, né, uma reação, no caso, né, de inovação que foi causado por por algo incontrolável, né? A gente não esperava o Covid. E quando viu, a gente já tinha o Fique em Casa, empresas, por exemplo, que antes tinham o seu comércio ali ligado a grande público, que tinha que frequentar o local, começaram a ter que dar um jeito de se enquadrar o delivery, né? Muitas empresas fecharam, outras simplesmente viram que o delivery dava um retorno melhor, né, do que elas terem o custo lá de ter um local amplo, grande, pagar funcionário, né, limpeza e abrir lá para o público, né? Então, às vezes, teve restaurantes que fecharam e preferiram manter só o delivery. Eu conheço casos, né, que foi isso mesmo, né? Por exemplo, ele criou vários CNPJs, inclusive, né, fizeram uma parceria e começaram a oferecer para os aplicativos, tipo o iFood, né? E para ele, segundo ele, né, tá rendendo muito mais porque ele trabalha lá em 3, 4 funcionários, né, que trabalha fazendo prestando esse serviço, digamos assim, para delivery, né? E mais quem presta o serviço daí, no caso, terceirizado para ele, que ele não precisa ter uma carteira assinada ali, né, que seriam os entregadores, né? Então reduziu o custo para ele e ele achou melhor se manter no delivery, né? É um exemplo. E por razões planejadas e premeditadas, que é o que o curso, né, procura trazer para vocês como empreendedores. Por quê? Porque quando você planeja alguma coisa, você faz os testes, você consegue prever, você consegue antecipar alguma coisa, e daí sim você decide, vou fazer ou não vou fazer. Planejado, então, é muito mais fácil do que quando é inesperado. Perfeito? Daí aqui tem o conceito mudança de vida, né, que é novos hábitos, que está ligado também à inovação, né? Estar aberto para aprender coisas novas, rever valores, regras e compromissos, isso também é inovar. Mudanças dentro da sua organização, da sua empresa, né, que seriam alterações feitas na empresa em razão das exigências de mercado, né, que tem o objetivo de melhorar os resultados e ganhos de vantagens competitivas, né. E mudança e inovação, né? Então toda empresa requer mudança, mas nem toda mudança é bem vista ou bem-vinda por todos ou pelo mercado em si. Mudar é a única forma de inovar. Lembra que eu falei que ela está ligada, é simbiótica, bem dizer, né? Então é isso, mudar é a única forma de inovar, perfeito? E para inovar também você precisa mudar. E aqui eu trago algumas perguntas frequentes que caem, né? Então, veremos a seguir 3 principais dúvidas referentes à sociedade, o comportamento do consumidor e como a gente vai mobilizar as pessoas para inovar, as empresas para inovar, né? Então, a primeira pergunta que cai ali: quais são as características atuais da sociedade que se aplicam nos negócios? Como está o mercado? Como é o cliente?
Então, uma das características, conveniência. O consumidor quer tudo na mão, ele quer de fácil acesso, tem que ser rápido. Tá? Se uma empresa hoje em dia não entrega o produto, não entrega a prestação de serviço ou não dá um esclarecimento rápido, ele vai para o seu concorrente. Tá? Isso é um fato. Perfeito? Customização. O cliente quer relacionamento personalizado. Ele quer algo diferente. Né? Existe um produto, mas é sempre tudo igual. De repente sai, sei lá, uma diferença mínima ali, mas já vai atrair. Né? Já vai personalizar, já vai, né, algo novo. Né? Que vai fazer com que os seus clientes mudem para você. Tá? Então esteja atento ao mercado, como é o seu mercado, né? E como é os seus concorrentes, como eles estão agindo, como você pode melhorar isso, como você pode customizar o produto que os seus concorrentes oferecem. Tá? Autoindulgência, ou eu mereço, né? É o que faz com que as pessoas comprem. Tá? Então vocês podem ver que tem muito marketing que utiliza essa autoindulgência. Como? Dizendo assim, por exemplo, companhias de viagens. Você merece 15 dias, 15 dias é muito, né? Você merece 5 dias, né? Por exemplo, nessa praia X, né? E daí as fotos da praia, a pessoa bem lá, tomando uma aguinha de coco, etc. Né? Então cria essa autoindulgência. O cliente ali assistindo esse marketing ali vai dizer assim, tá aí, eu mereço mesmo, eu passo o ano inteiro trabalhando, né? Economizando, pagando conta, né? O meu é acordar de manhã, trabalhar, estudar, né? Dormir, acordar de manhã, trabalhar, estudar, eu mereço isso. Vou fazer esse plano com eles. Eu quero isso pra mim. Né? Então essa autoindulgência. Design. Um cliente quer beleza, quer que chame a atenção. Aquilo que eu falei. Né? Um produto que às vezes é o mesmo produto, mas que vem embalado de maneira diferente, já é o que basta. Tá? Eu ia trazer esse exemplo aqui pra vocês, do coco, tá? Mas eu tô sem a câmera aqui, tá? Tô gravando com outro aplicativo que ele não deixou abrir essa câmera aqui. Tá? Mas é o seguinte, tem um coco hoje, né? É Autenticoco. Eu estava no trânsito, parei num semáforo e veio um rapazinho lá com um coco na mão, sabe? Embrulhadinho. E perguntando se eu queria, R$10 o coco. Ele é um coco que foi colocado um carimbo no coco, sim. É água de coco. Foi tirado toda aquela parte verde dele, foi ficado só o coco ali mesmo, aquela parte interna ali dura, né? E ele embalou ele num plástico, vem com canudinho já. E ele tem tipo uma chavinha assim em cima que você destampa quase como se fosse uma latinha. E foi tipo como se fosse um buraquinho feito com uma furadeira. Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo e colocar esse coco pra vocês ali. E o mais legal, ele pegou e me entregou. Eu falei, nossa, legal, gostei da ideia, mas eu tô sem dinheiro aqui, eu só tô com o Pix, né? Não vai dar tempo de eu passar o Pix no semáforo. Aí ele falou, não, vira, olha aqui, ó, tem o QR Code ali, você pode pagar depois. Tipo, ele confiou em mim, entendeu? Aí você pensa assim, poxa, mas quantos não pagam, né? Mas, sei lá, é arriscado, mas empreender é arriscado, pessoal. Né? Eu acho que isso daí, né, pelo menos, claro, eu jamais, né, por causa de R$10 se sujar, pensa, eu vou passar ali de novo nesse semáforo, isso, né? Que feio que fica pra mim. Então, tipo, e sem falar que isso daqui cria aquela, né, nossa, ele confiou em mim, né? Eu não vou fazer isso com ele. Eu quero isso, então beleza, o cara acha que vai pagar. Tem que ser muito, muito, muito cara de pau pra não pagar, né? Mas é um risco que ele sofre. Mas eu gostei da ideia. Depois, como eu falei, eu vou ver se eu consigo um vídeo mostrando o Autenticoco pra vocês, perfeito? Eu ia trazer como inovação do produto, mas se enquadra também nesse design do cliente, né? Beleza, chama atenção. E você vê que é de verdade, né? Essas aguinhas de coco que você compra em caixinha, né? Eu sempre fico, será que é mesmo água de coco?
próximo aqui então, a próxima pergunta. Como lidar com a resistência à mudança? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, como lidar com a resistência à mudança? Tá? Tudo que é novo, ele assusta, né? Principalmente no primeiro momento. Tudo que chega assim, a partir de hoje vamos usar um sistema novo aqui na empresa. Quem utiliza esse sistema, a primeira coisa que pensa, meu Deus do céu, eu demorei para aprender o outro, agora que eu sei mexer, ele vai trocar. Como é que vai ser isso se eu errar? Né? Tipo um caixa. Isso, né? Será que ele vai me descontar? Tipo, cria essa resistência, cria aquele medo natural. Então, tá aqui, né? O ser humano ele tenta se agarrar ao conhecido, né? E uma proposta de mudança vai gerar um ambiente desconhecido. E muitas vezes esse ambiente desconhecido é visto como ameaçador. A insegurança ela está por trás da resistência. Então é dever do gestor combater essa insegurança, tá? Principalmente com sabedoria, né? E transformar a insegurança em desafio. Tá? Quando o funcionário, a equipe, se sente desafiada, ela cria algo. Tá? Quando ela se sente desmotivada, né? Ou tipo assim, poxa, mudaram o sistema e ninguém me perguntou se eu estava gostando, né? O que que eu ia achar disso? Eu não, tipo, eu sou descartável nessa empresa, né? Minha opinião não vale nada. Isso daí já é diferente, já gera uma insegurança, né? Tanto por ele não se sentir bem, quanto, né, por ele ter que aprender novas funções do nada, assim. E aquilo que eu falei, desafio já é o contrário, né? Desafio já é, opa, eu vou aprender a mexer então nesse sistema. Vocês vão mudar mais pra frente? Por quê? Porque você cria um ambiente onde você contou, por exemplo, você buscou a opinião do funcionário. Vamos supor assim. Você criou um ambiente novo. Vamos supor, você pretende mudar um sistema lá que às vezes é falho ou que é muito caro, né? E tem um sistema hoje mais atual, mais barato, né? Que trabalha melhor, com computadores, deixa mais rápido, etc. Então você gostou desse sistema. Primeira coisa que você faz, cria um ambiente com os seus funcionários. Chega com todos que trabalham e fala assim, pessoal, como é que vocês acham que está esse sistema? Tá bom? Tá. Eu tenho uma proposta de um novo sistema para vocês, é esse. E eu pretendo alterar para esse, mas eu gostaria que vocês, né, também participassem. Né? Vocês são parte dessa empresa, vamos entender melhor o sistema, vamos trazer ele para cá, vamos fazer funcionar melhor do que esse daqui, vamos melhorar as vendas, né, porque ele é mais leve, ele tem essas, né, esses atributos, esses, entendeu? Você criou, digamos, um desafio para a tua equipe e você não assustou ela com uma mudança. Então é isso que eu digo. Vocês vão me ouvir falar muito sobre ambiente, pessoal, e citando esse mesmo exemplo, perfeito? Eu não comentei com vocês, mas eu tenho um MEI também, tenho uma empresa, um software, né, software de vidros, né, vidraçarias, que eu desenvolvi em 2007, 2008, tá? Através de uma planilha de Excel, prestando serviço para uma empresa de temperagem de vidro, que tempera o vidro, pega o vidro lá, corta e deixa esses vidros temperados, né, que estilhaçam quando quebra. Então ali eu desenvolvi um software vendo uma necessidade do mercado. Aos poucos eu vou apresentar esse software para vocês, porque eu trago muito exemplo de inovação que eu apliquei nele para aula. E exemplo tipo que passou comigo, né? Por exemplo, incubadoras. Eu participei de incubadoras, eu participei dos cursos do Sebrae, eu participei, sabe? Então eu vou trazer ele como exemplo aqui na aula, tá? Então vamos continuar aqui para não estender muito essa aula. Terceiro, como mobilizar as pessoas para mudar, para inovar. Então, chega, né, aqui esse ambiente, ó, as pessoas elas se importam e apoiam, acreditam no que elas criam. Sendo assim, abra um espaço para que essas pessoas, seus sócios, seus funcionários criem também, né? Mostre à sua equipe a importância de cada integrante dentro da empresa, né? E como eles desempenham a função dele ali, que eles são essenciais para a sua empresa. Crie isso na sua equipe.
As pessoas querem ajudar a gerenciar e não apenas observar os líderes a gerenciar. Então, crie essa rotina, esse ambiente onde todos façam parte da gestão, né? Que eles se sintam e eles realmente são donos do negócio, pois é dali que eles tiram o sustento. Tá? Então, essas são as 3 perguntas, né, frequentes, digamos assim, que surgem. Claro, tem mais. E se vocês quiserem trazer, fiquem à vontade. Tá? E aqui entra uma perguntinha para vocês. Podemos dizer que inovação é o mesmo que invenção? Inovação, ela depende de uma tecnologia ou não? Não depende, pessoal. Inovação não necessita de uma tecnologia. Inovar é mudar, é fazer diferente, é fazer de maneira diferente. A gente pode inovar de várias formas. Tá? Então tá aqui, ó. Então uma invenção ela acontece quando descobrimos algo novo, geralmente relacionado a um produto ou a um serviço. No entanto, nem toda a invenção ela é uma inovação. Não basta ser uma novidade, é necessário haver realmente uma aplicação. A gente falou no primeiro slide, né? Uma ideia só, sem aplicação não é uma invenção. Tá? E eu trago aqui para vocês, então, quais são as maneiras de inovar. Eu trago 4 modelos aqui para vocês. Seria inovação no produto, inovação no processo, na organização e no marketing. Mas inovar tem milhares ou infinitas maneiras de inovar. Tá? Então, quais são as maneiras de inovar? Pode-se inovar no mercado, pode-se inovar em modelos de negócio, em novos processos e métodos, né? Dentro da organização, dentro da empresa e até mesmo novas fontes de suprimentos. Diferente do que muitos pensam, inovar não depende necessariamente e diretamente de tecnologia, como eu já falei no slide anterior. Tá? Eu vou trazer aqui cada um, né, uma explicação de cada um desses itens ali, né, de produto, de processo organizacional e marketing, perfeito? E trazer um videozinho explicando também melhor. Então, inovação de produto. A inovação de produto ela pode ser tanto sobre lançar um novo produto no mercado, né, como um computador, um smartphone, quanto implementar funcionalidade a algo que já existe. Os carros, hoje em dia, a gente percebe isso. Né? O que está acontecendo com os carros? Já estão vindo com Bluetooth, já está vindo com Wi-Fi, já está vindo com assistente remoto, já está vindo com GPS, já está vindo com frenagem automática, já está vindo com sensor de estacionamento, né? Já está vindo com sensor de baliza, né? Você coloca o carro do lado ali, liga esse sensor de baliza, ele consegue identificar e ele mesmo faz a baliza para você. Ou seja, cada vez mais eles estão se tornando autônomos, né? Também, e estão inovando nisso. Então, inovar é despertar interesse no mercado, né? É trabalhar junto ao mercado consumidor, é trabalhar junto às necessidades desse mercado consumidor para que o seu produto ganhe destaque, né? Eu trago esse videozinho para vocês que fala um pouquinho sobre uma inovação, né, de um chinelo, de um tênis, de uma sandália. Prestem atenção neles, né, e tirem suas próprias conclusões. Perfeito? Wear shoes that they are green and even I can wear them while playing football. Even if you kick the ball, the shoe can't get out of the foot. Tá? Então tá um exemplo, né, de uma inovação, uma ideia, né, aplicado sobre um tênis, uma sandália, como eu falei, né, e que
né, veja só, o que ela faz? Ela criou a possibilidade de famílias, né, gastarem seu dinheiro, né, com aquilo que realmente, digamos assim, é mais importante numa cadeia, né? Claro, não que a roupa, o tênis ali não seja importante, mas, por exemplo, entre ter o que comer e calçar, a mãe vai optar pelo quê? Né? Então, um tênis ali que tem 3 a 5 números ali, né, uma sandália 3 a 5 números, vai fazer com que a criança use por mais tempo. Perfeito? Foi uma super ideia. E nesse caso ali ainda, né, ele foi entregue de graça, né? Então sem custo. Dá pra você ver como a inovação ela permite também essa mudança, né, social também. E a próxima inovação de processo, então trata-se da mudança no processo de fabricação do bem ou na prestação de um serviço. Não gera necessariamente impacto no produto final, mas produz benefício no processo de produção, geralmente com aumento de produtividade ou qualidade do produto final e redução de custos. Né? Quem já ouviu falar aí da indústria 4.0? Né? É redução de custos. São máquinas que já estão, por exemplo, trabalhando sem precisar ter uma luz acesa lá, né? Porque não há aquele... Dizem que a indústria 4.0 é a retomada das máquinas, né? Que ela toma o emprego, né, da pessoa. Tudo é por máquina. Mas assim como a gente vai ver mais à frente também a destruição criativa, a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, antes nas carroças tinha lá o ferreiro. Esse ferreiro se adaptou, né? Ele aprendeu a mexer com carros, né? Por quê? Porque não tinha mais ali a ferradura do cavalo. Começou então a ter pneus, a ter outros acessórios dentro do carro ali que ele ia trabalhar. A Fábrica de Chocolate, se não me engano, né, é um filme que demonstra isso também. O pai lá da família ganhou a conta porque uma máquina fazia o serviço dele. E o que ele fez? Ele aprendeu a arrumar essa máquina. Ele aprendeu a prestar um serviço em cima dessa máquina ali. Caso ela estragasse, ele ia lá e arrumava. Ele reduziu a sua hora de trabalho e aumentou o valor dela. Isso seria uma destruição criativa, né, que Schumpeter fala. E a gente vai ver mais a fundo isso à frente. Né? Então a proposta é aumentar a produtividade e a eficiência do negócio por meio da adoção de novas tecnologias e recursos. Eu vou trazer aqui um videozinho que fala da Amazon Dash Button, tá? Que é esse videozinho aqui. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Prime members, request your Amazon Dash button today. Então tá aí uma inovação, né, dentro do processo, que é o botãozinho ali que faz a compra por você, né? Antes então você só lembrava quando acabava, por exemplo, o café ali que ele cita, né? Acabava o café, você lembrava que tinha que comprar café, né? Ou quando estava acabando, você ia lá e pensava, dá para mais 2 vezes? Você pensava assim, depois eu compro. Já a Amazon, pensando nisso, criou um botãozinho que você identifica que é o café, por exemplo, configura ele no seu celular, né, no aplicativo deles, e a cada apertãozinho ali, por exemplo, comprava 5 refis de cafés, né? Então, quando você via que estava acabando, apertava lá e de repente chegava um entregador lá entregar o cafezinho para você, né? Essa foi a sacada da Amazon. Depois disso daí, isso daí
né? Já caiu, já não existe mais. Como eu falei, a inovação ela está sempre mudando, ela está sempre se atualizando. Depois disso daí, aposentar esse botãozinho físico e criaram um aplicativo, aonde no celular você identificava, e cada vez que você abria lá o aplicativo, você apertava no botão virtual, né, no celular, e ele fazia a compra. Então substituiu. Hoje também esse aplicativo já caiu de linha. Hoje em dia o mais atual é os assistentes, né? Por exemplo, Alexa, adicione café à minha lista de compra. Você já tem café na sua lista de compras. Olha, já tenho café na minha lista de compra, tá? Então, Alexa, adicione leite à minha lista de compra. Acabei de colocar leite em sua lista de compras. Olha, e o que é mais legal, ela, além de adicionar, ela consegue identificar pelo celular quando eu estou no mercado, né? Através do GPS, identificar que eu estou no mercado e me mostrar a lista de compra, né? Então veja aonde a gente está, né? O nível que a gente está. Então, por exemplo, eu entrei no mercado lá, às vezes nem fui para comprar o café e o leite ali que eu adicionei, mas a inteligência artificial por trás dela identificou pelo GPS que eu estou em um mercado. Vocês podem ver, às vezes você vai em uma pizzaria, alguma coisa, e aparece lá para você dar nota, né? O que você achou da visita? Ele sabe que você esteve lá, né? Eles utilizaram essa mesma tecnologia para incorporar na Alexa e fazer com que você, quando estiver no mercado, ela puxe lá a tua lista de compra, vibra teu celular, você abre e está lá. Você precisa comprar isso. Que você foi adicionando a tua lista de compra. Então você não esquece, ela sempre está te auxiliando. Perfeito? Então essa é uma inovação no processo. Inovação dentro da organização da empresa, né? Então esse tipo de inovação é muito similar ao do processo, mas nesse caso é sobre como uma empresa vai estruturar para gerar uma inovação para o mercado em que ela está inserida, né? Então é a mudança na forma como a empresa funciona para inovar. Um exemplo recente foi a implementação, né, da estrutura de trabalho remoto, né? As organizações, então, elas conseguem contratar mão de obra de outros países. Antes, a gente percebia, por exemplo, que todos pensavam igual dentro de uma determinada área de trabalho, né? Por quê? Porque acabavam contratando todos ali da mesma localidade, né? E as ideias ficavam meio que sempre no mesmo ritmo, tudo era parecido, né? O RH tentava contratar aquele que fosse mais parecido com a equipe que ele já tinha. O que acontecia? Não havia novidades. Todos pensando igual, todo mundo idêntico, né? Pouca mudança ali entre eles, né? E de repente criou-se a possibilidade então de contratar pessoas, né, de fora, diferente, né? Só que às vezes dentro de um ambiente ela não conseguia, né, digamos assim, sobreviver ali, né? Ela se sentia estranha dentro daquele ali. Todo mundo tomava o cafezinho às 3 horas, ela não tomava café, só tomava chá, por exemplo. Esse é um exemplo bem básico, tá, pessoal? Ou seja, ela não pensava igual a todo mundo. Porém, o trabalho remoto possibilitou com que empresas contratem mão de obra, né, e não o funcionário. Muitos estão criando meio hoje em dia para fazer essa prestação de serviço, né, através de trabalho remoto. Porque elas conseguem ganhar mais, né, prestando serviço para mais de uma empresa às vezes, né? Não tem aquele deslocamento até chegar à empresa, ou seja, não tem aquele gasto. Isso daí reduz a poluição, né? Ou seja, tem vários benefícios. Claro que tem seus contras também, né? Por exemplo, tem uma pesquisa aí que mostrou que esses funcionários que estão prestando trabalho remoto, eles estão com uma vida mais sedentária, estão com um nível de estresse mais alto, porque começa a pegar novos trabalho, né? Às vezes estão trabalhando para 10 empresas, nem dormindo direito. Então, claro, tudo isso daí vai da pessoa também, né?
Mas essa é uma inovação dentro da organização. Para a empresa, o que beneficia isso? Uma empresa, por exemplo, ela não vai ter mais aquele custo adicional da carteira de trabalho, né? Porque ela pega a nota fiscal do MEI, né? Entre outros, né? Tipo vale alimentação, transporte, etc. Perfeito? Inúmeras empresas estão aderindo então a esse home office, né? E aqui é a área que mais inova, pessoal. Não adianta. Inovação em marketing. A inovação em marketing ela é uma das formas de inovar e pode ser definida como a utilização de métodos ou ferramentas novas para comercializar os produtos e serviços da empresa, incluindo desde uma mudança significativa na embalagem e até um completo reposicionamento da marca. Os profissionais de marketing estão a todo momento analisando as vontades humanas, criando um desejo nesses humanos, né, nesse ponto comercial, digamos assim, através de elementos fortes e influenciáveis, para que, em consequência desse trabalho, gere então a procura em torno daquilo que foi desenvolvido. O marketing, como eu falei, é uma inovação que cresce muito. O marketing está criando cada vez mais mercados, né? Criando cada vez mais consumo. Às vezes você compra uma coisa que você nem precisava e você vai ver por que você comprou e começa a analisar, mas porque você viu assistindo um vídeo do YouTube, por exemplo. Apareceu lá aquele item lá e você de repente começou a ver ele com olhos diferentes e quando você viu, você comprou e de repente você se pergunta por que eu comprei isso? Já aconteceu com alguém? Você já traz essa história pra gente, pessoal, né? Na próxima aula que for ao vivo lá, traz essa história pra gente, a gente trocar uma ideia, né, sobre isso. Tá? Vou trazer aqui um videozinho também sobre esse assunto e digo pra vocês, ele fala sobre um filme. Eu só assisti esse filme depois de assistir esse comentarista falando da jogada de marketing que a Netflix fez, tá? Então, acompanhe comigo aí. E esse aqui foi o melhor comercial disparado da Netflix. E recentemente a Netflix lançou a propaganda do seu novo filme O Agente Oculto, que simplesmente viralizou nas redes sociais. E o principal disso foi uma pegadinha que eles fizeram no meio da propaganda. Algumas partes do vídeo apareciam com efeito de tela quebrada, como se a TV do espectador estivesse quebrando inteira. E pra ficar melhor, eles lançaram esse comercial no intervalo do Fantástico, que é um dos horários mais assistidos da TV brasileira. E rapidamente já virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. E segundo alguns relatos da internet, boa parte das pessoas acreditou mesmo que a sua TV estava estragando durante o comercial da Netflix. E teve muita gente tweetando sobre o susto e também rindo de si mesmo quando descobriram que era tudo efeito da propaganda. E a Netflix conseguiu o que queria, que era chamar muita atenção de uma forma criativa para o seu novo filme, e que até agora foi a produção mais cara da história da Netflix. Eu sou o Léo e é assim que se faz marketing. Show, né? Veja, a jogada de marketing em cima disso. As pessoas, né, que não assistem ao Fantástico estavam à parte, digamos, elas não receberiam esse anúncio. Porém, quem assistiu achou tão legal, né, que compartilhou. E foi para redes sociais e aí você já viu, né? Virou, né, uma avalanche, digamos assim, de pessoas, eu, por exemplo, que foi assistir o filme por causa de... de alguma forma chegou a mim. No meu caso, foi seguindo o Léo, né? Que ele traz esses videozinhos, essa chamadinha, principalmente de marketing, né? De inovação. E eu gosto muito. São vídeos curtos, assim, que trazem bastante conteúdo. E eu fui assistir o vídeo por causa dele, né? Mas outras pessoas, às vezes um parente, viu isso daí, tirou foto, brincou, né? Colocou na rede social, daí aquele ali compartilhou para outro, para outro, para outro, para outro. E, como dizem, viralizou, né? E tudo... Acho que foi um dos que mais teve audiência aí da Netflix, esse filme. Por causa dessa grande sacada de marketing. Beleza? Então é isso aí. E vamos para o nosso segundo passo aqui, que é alguns tipos de inovação, né? Que é o incremental. Acho que vocês já viram, né? Mas eu vou mudar um pouquinho isso aqui para vocês, tá? Vocês já viram o que é incremental e o que é disruptiva, se não me engano. Então tá, rapidamente, incremental.
A inovação incremental se refere à otimização de algo que já está em uso. E normalmente pode ser utilizada por empresas que não dispõem de recurso financeiro para estimular uma inovação radical, né? Mas que valoriza e conhece o potencial de um upgrade, né? Uma atualização num processo, né? Por exemplo, eu posso citar aqui, que não é o caso de não ter dinheiro nesse caso, tá? É um caso de realmente ter medo de uma mudança radical e perder usuários, que é o Windows, né? O Windows, ele vive, né, há anos com inovações incrementais, né? Ele melhora um pouco o visual ali, ele cria uma ferramenta assim, tipo, quase que discreta ali, né? Por exemplo, organizar janela, quando você arrasta a janela, antes você podia arrastar uma janela sobre a outra e você ir posicionando, né? Você ia aumentando, você ia arrastando para um lado e tornando, digamos assim, na sua tela do computador, do notebook, na TV, dimensionar ali para caber 4 janelas, por exemplo. Hoje ele já tem uma inteligência ali que quando você arrasta ela pergunta para você, digamos assim, né, visualmente. Você quer que coloque, divida essa janela no meio e traga outra aqui do lado? Você quer que divida em 4? Você está com 4 janelas abertas, você quer colocar em 4 espaços que todas apareçam? E assim por diante. Então é esse tipo de inovações incrementais, né, que o Windows fez. Se você, por exemplo, pegar hoje o Windows 95, né, que é o mais próximo ali do atual, e trazer até o 10, o Windows 10, né, que agora já tem o Windows 11 que mudou também um pouquinho mais, mas até o 10 você ia ver o que? O iniciar era sempre no cantinho lá, você clicava, abria o menu iniciar, né, no canto. As janelas, essa até hoje, até no 11 é assim. Existe lá o botãozinho minimizar, restaurar e fechar, né? Então são inovações que mudaram um pouco, né? Incrementou alguma coisinha, mas que no fim não fez grandes mudanças. O carro ele passou por 2 processos. Uma de inovação disruptiva, quando foi criado, substituindo então as charretes, né? Aí sim foi disruptivo. Veja, era um cavalo, né, que puxava uma charrete. De repente você tem um carro com motor a combustão, né, que desempenha muito mais velocidade, tal, né? Então realmente isso foi uma inovação disruptiva mesmo. Porém, desde que ele foi criado até o que, digamos, temos hoje um novo, né, que seria o Tesla aí, foi incremental. Por que foi incremental? Porque foi adicionado vários itens nele, tudo bem, né? Quanto a isso a gente não pode negar. Mas ele ainda é 4 rodas, né? Ele ainda tem o mesmo sisteminha ali, os bancos da frente, o banco de trás, o volante, né? Apesar de hoje já ter também os autônomos, né, que dirigem sozinho, né? Mas, né, fugindo um pouco ali de Volta para o Futuro, né, eles ainda não estão voando, né? Vai ser incremental quando os carros começarem a voar. E, olha, não demora muito, pessoal. Né? Logo estamos na era dos Simpsons. Esqueci lá dos Jacksons, né? Que são os carrinhos voantes. Tá? Mas ele também pode ser considerado, digamos, esses 2 termos, incremental e disruptivo. Incremental depois que foi criado e disruptiva quando ele foi criado. Perfeito? E o outro lado, então, é a radical ou disruptiva, né? A inovação radical ou disruptiva, como o próprio nome sugere, é aquela que ocorre quando a organização desenvolve uma solução jamais vista antes, capaz de revolucionar o mercado e a relação do público final com seu produto. A solução desenvolvida ou otimizada, ela transforma a perspectiva da sociedade sobre um determinado hábito, né, ou produto. A própria palavra disrupção, ela está conectada então diretamente com a ideia de interrupção de um processo antigo para uma nova forma, né, uma nova mudança de curso. Tá? Charles Fine, em seu livro Clock Speed, fica uma recomendação para vocês de Clock Speed, de Charles Fine. Um livro excelente. Ele diz que a disrupção ela acontece quando um entrante no mercado ele introduz um novo modelo de negócio ou produto e todos dos segmentos que antes eram líderes passam a copiá-lo. Tá?
exemplo, a gente pode citar Uber, né? Foi um exemplo, né? Foi o que aconteceu, né, com as cooperativas de táxi, né, que criaram depois semelhantes, né, aplicativos, né, 99, etc. Né? Além deles sair do carro, né, da locação ali para o táxi, por exemplo, né, Uber, ele saiu do carro, utilizaram um sistema, utilizando a mesma ideia do Uber para locação de patinetes, de bikes, de skates até, né? As bikes acho que foram as mais conhecidas, né? Que o pessoal pegava a bike, andava ali, daí deixava, por exemplo, um local lá, ia lá, pegava o seu celular, ele gerava uma chavinha lá, um código que você digitava da bicicleta, você podia usava, a hora que você parasse de usar, né? Acho que ela não era por... Ela tinha um GPS, mas não era por deslocamento ali, era por tempo de uso. Pagava o valor, parou de usar, outra pessoa podia ir lá pegar e continuar usando, né? Alguns casos, essa daí, em alguns países, até hoje, continuam, né? E outros não deu muito certo. Começaram a roubar as bikes, tipo, acabaram com as bikes, quebraram, né? É complicado, né? Tem outro quesito que deveria ter uma inovação para a educação do povo também, né? Por enquanto não existe um software de atualização para a educação, mas vai saber, né? Outro exemplo é a Netflix, né? A Netflix criou, digamos, essa possibilidade de você assistir a hora que quer, fazer locação, digamos assim, né? Ter ali o streaming, né? Não precisar mais ir lá pegar uma fita cassete para assistir. E as outras entrantes, né? As líderes, né? Começou a seguir essa entrante Netflix, né? Por exemplo, a HBO. A HBO começou a seguir a Netflix quando criou a HBO Max, né, que também é educação. A Disney, né, com o Disney Plus, a Star Plus, a Amazon Prime, que mais? A Globo, a própria Globo, né? Globo Play. Começaram a seguir uma entrante chamada Netflix, que entrou no mercado. E aí entra naquilo que eu falei sobre destruição criativa, né? Então, destruição criativa. Schumpeter, ele fala que a destruição criativa ocorre quando empreendedores criam novos produtos ou novas formas de produzir que acabam crescendo, florescendo, causando mudanças na economia, tá? E a gente vai ver melhor isso. Então, a destruição criativa tem dois lados. Se por um lado a inovação, né, e mais opções se torna mais opções para pessoas consumirem, né, e empreenderem. Por outro lado, os indivíduos ou instituições que trabalhavam em determinada área antes dessa inovação, né, substituir eles, digamos assim, vão ou podem ficar temporariamente fora do mercado. E às vezes nunca mais voltarem a ser integrados a esse mercado, integrantes, né, a esse mercado. Ou eles se adaptam e continuam e começam a aprender a trabalhar nesse novo mercado, ou eles caem fora dele, tá? Isso é normal, acontece muito nessa destruição criativa, tá? Por exemplo, aquele filme que eu falei lá da fábrica de chocolate. Como que ele, a primeiro momento, ele saiu do mercado, mas ele cruzou os braços e falou: não, ficar chorando não. Ele aprendeu a mexer com o robô lá que fazia o serviço dele e ele entrou de novo no mercado, né? Em 1900, os Estados Unidos da América tinha 109 mil fabricantes de carruagem e arreios. Em 1910, 283 mil americanos trabalhavam como ferreiros, né? Lembra que eu falei, né? E esses empregos hoje são praticamente, né, não existem mais, são obsoletos. As ferrovias perderam concorrência com os carros e caminhões e posteriormente com os aviões. Em 1920, mais de 2 milhões de americanos trabalhavam nas ferrovias. Em 2002, eram menos de 200 mil. Olha, é uma destruição de emprego, digamos assim. Um dos efeitos negativos presentes na destruição criativa ocorre quando os inovadores não podem agir no mercado.
Isso ocorre principalmente através de políticas que criam regulamentações governamentais, ou seja, prendem, não deixam inovar. A gente presenciou isso no Brasil, né, com o Uber, né? Eu até tenho um exemplo aqui, ó. Um exemplo disso foi as leis que visaram proibir o uso do aplicativo de transporte, visando a proteção dos taxistas, pessoal, né? Ocorreu isso no Brasil, né? E empresas de ônibus coletivo, né? Lembra que entrava no Congresso lá, tinha um monte de pauta lá que estavam querendo, né, manter os taxistas e proibir o Uber, e taxista quebrando carros do Uber e fechando, entendeu, né? Outros já com uma visão melhor, o que fizeram? Pera aí. Essa novidade está no mundo. Não vai ficar por muito tempo sendo proibida. Vou aproveitar e vou vender meu ponto de táxi, né? O taxista tinha que ter um ponto antes. Pagava uma nota por esse ponto. Era quase como se fosse comprar uma casa e depois ainda ter que comprar o carro, né? Personalizar o carro para ter o táxi. Tinha que ter uma liberação, né, do governo. Então, por isso que o governo queria, né, meio que proibir, né? O Uber já ficava fora disso, né? Não precisava dessa liberação. Não precisava, ou seja, não precisava ter um custo para fazer essa liberação, né? Que entra para os cofres públicos, né? Claro, mas isso não entra, né, na aula de inovação. Mas é um exemplo que eu trago aqui. Então, o que aconteceu? Esses com uma visão maior viram que o negócio ia fluir, começaram a vender seus pontos de táxi. Vendia o ponto de táxi mais o táxi para, né, para alguém, comprava um carro, instalava o aplicativo e continuava prestando seu serviço. Tá? Então, esses daí foram aqueles que evoluíram na destruição criativa, não aqueles que saíram do mercado. Devido então ao processo de destruição criativa acostumar a ocorrer em longo prazo, os governos sempre vão tentar, né, bloquear os agentes de inovação, visando salvar emprego em indústrias já estabelecidos. Mas isso geralmente resulta em malefícios para os consumidores e para a própria sociedade, né? Não deixa com que o mercado em si evolua. Então, com o passar do tempo, entretanto, o termo disrupção ele foi sendo distorcido e usado de maneira inadequada. Além de servir para designar quase todas e qualquer inovação, ele acabou sendo associado a algo que acontece de modo repentino, né? E que surge no mercado sem do nada. Isso decorre do fato de que a maioria das disrupções recentes foram iniciadas por startups, né, como PayPal, Facebook, Tesla e as já citadas, né, exemplo Uber, Airbnb, entre outros. Em geral, essas startups, pessoal, elas já estão há anos atuando no segmento, às vezes sendo filhote de outras iniciativas que falharam no passado. Eu conheci alguns aplicativos de táxi, né, que foram antecessor do Uber, se você parar para pensar. A diferença é que o único que podia usar tinha que ser os taxistas. Então, quer dizer, eles ainda estavam no mercado fechado. Mas foi um primeiro passo, né, um aplicativo. Então, o que acontece? Esses filhotes, essas iniciativas que falharam no passado, elas foram, digamos, o primeiro passo, né? Mas como foram ignoradas, nossa, enrolei a língua aqui. Mas como elas foram ignoradas pelos grandes empresários, digamos assim, né, pelo mercado, em todas as suas trajetórias, digamos assim, isso não vai dar certo, então, tipo, ela não cresceu, né? E o que cresceu foi o Uber, né? Então fica a impressão que surgiu do nada o Uber, né? Ele conquistou o mercado, que ele saiu do nada, né? Mas já teve alguns antecessores. Então vamos fazer um adendo aqui, né? Então, aqui eu perguntaria para vocês, se eu estivesse ao vivo, né? Quem inventou a lâmpada, né? Todos, né, iam dizer Thomas Edison, né? Poucos iam falar outro, né? Então aqui eu esclareço melhor isso para vocês. Então, há muito tempo diversos cientistas haviam tentado viabilizar a lâmpada elétrica. O grande desafio estava então em conseguir encontrar um filamento que não queimasse ao passar a eletricidade. Segundo a história, foram mais de 1000 tentativas até chegar ao resultado de sucesso.
Então, antes de Thomas Edison, desculpa, teve Thomas também, né? Que foi chamado de... chamado não, o nome dele era Thomas Alessandro Volta. Thomas Alessandro Volta. Ou Alessandro Volta, desculpa. Não lembro direito aqui. Mas Alessandro Volta. Né, que desenvolveu as pilhas voltaicas. Por isso voltaicas, Alessandro Volta. Então, antes de Thomas Edison ali, né? Tinha o Alessandro Volta, que criou as pilhas voltaicas, né? E 6 anos depois da invenção de Volta, Humphrey Davy, ele utilizou as baterias para produzir uma corrente confiável, né? E exibiu então assim a primeira lâmpada em arco elétrico, a primeira luz em arco elétrico, né? Em seguida, vários outros cientistas contribuíram para o produto final, né, de Thomas Edison. Thomas Edison alcançou o seu tão buscado sucesso quando utilizou o filamento fino de carvão, né, prensado a vácuo. Antes disso, ele já havia testado cerca de 6.000 materiais diferentes, desde ligas metálicas até bambu, além de ter realizado 1.200 testes. Então a gente pode perceber que a lâmpada ela não foi uma invenção disruptiva. Se você basear para todas essas tentativas, a criação de Volta e tudo mais, né? Então mostra que as tentativas, elas não havia sido, digamos assim, umas falhas. Foi falhas, mas não, digamos assim, seria uma falha, sim, digamos, uma descoberta de como fazer uma lâmpada de 1.000 maneiras diferentes, vamos dizer assim, né? Ou de 1.200 maneiras diferentes. Com o êxito do seu experimento, né, usando o carvão a vácuo ali, então, a grande sacada de Thomas Edison foi o quê? O registro, né? Ele registrou seu produto e iniciou então a comercialização, né, até alcançar uma grande escala. E outro, quem inventou o avião? Alguns vão dizer que foi Alberto Santos Dumont, outros vão dizer que foi irmãos Wright, né? Mas, novamente, não foi uma única pessoa que inventou o avião. Ele não surgiu assim do nada, também disruptivo, né? Foram diversas pessoas ao mesmo tempo que em várias partes do mundo inventaram, né, alguma coisa ali que foi sendo, né, trocada ideia e chegou até o avião, né? Tem Otto Lilienthal, Buratti, Clemente, Afonso Pinault, Félix do Tempo, Samuel, sabe? Tem um vídeo, pessoal, né, que eu vou passar trecho dele aqui, né, um resumo, digamos, dele. Mas com o tempo vocês procurem, né, a entrevista completa, quem se interessar, claro. Que ele explica bem certinho, né, todos esses que participaram dessa criação do avião. Então, vou trazer esse videozinho. É esse daqui, esse rapaz aqui, tá? Aqui eu trouxe parte de uma entrevista que ele dá, mas ele tem um vídeo do canal dele mesmo, que ele explica certinho como foi criado o avião. Tá? Deixa eu só rodar o vídeo. Quem inventou o avião, cara? Ah, não me fode agora. Mas é fácil responder isso, que não teve um inventor, é um bagulho que todo mundo queria voar. E um foi aprimorando o que o outro fez. Aí você pergunta, quem fez primeiro? Foram os Wright Brothers. E aí vem agora vocês vão sofrer reiterismo, porque mas se é esse fato, nacionalismo. Se é fato, foda-se. Então, é fato, mas aí que o brasileiro se pegar, mas ninguém fotografou, ninguém filmou, só filmaram o Santos Dumont, o primeiro voo. Dos Wright Brothers não tem, eles fizeram escondido, e tinha catapulta, e tinha não sei o que lá. Aí ninguém quer dar o crédito, que eles voaram 3 anos antes. E quando eles voaram, quando eles foram mostrar o avião deles mesmo, que é o seguinte, os Brothers, eles eram brothers. Eles queriam dinheiro, os caras eram pobres. Então, se eles aprendessem a fazer uma máquina de voar, eles queriam uma patente, que aí eles iam ficar ricos. Eles tinham uma bicicletaria, se ferravam construindo bagulho. O Santos Dumont não, o Santos Dumont cagava dinheiro. O pai dele deixou uma fortuna gigantesca, tanto é que ele morava em Paris e fazia um monte de experimentos com muito dinheiro. Então o Santos Dumont nunca se preocupou com patente nem nada, então ele voava mostrando para todo mundo. E os brothers escondiam isso, eles não queriam que ninguém visse, porque se alguém descobrisse, já podia copiar a patente deles. E quando eles mostraram o avião,
Foi 2 anos depois que o Santos Dumont fez o primeiro voo. Aí os caras pensaram, então eles aprenderam um monte de coisa do Santos Dumont. Só que o avião deles já fazia umas manobras que ninguém nunca tinha visto. O avião já fazia 8, assim, ó, de... uma manobra no céu que todos os aviões fazem hoje. Mas eles descobriram como fazer isso, controlar um avião em 3 eixos. Coisa que... E você olha o 14 bis, ele é praticamente uma pipa. Que ele é de bambu, de papel de seda. E o dele já usava tecido, já usava uns tirantes de aço. É um negócio mais... sofisticado. Cientificamente mais mais Avançado. de acordo com o que é hoje a aviação, entendeu? Entendi. Então, isso é um fato de que eles realmente voaram antes do Santos Dumont. Entendi. O que não tira o mérito do Santos Não, Dumont, não. cara. O Santos Dumont eu considero o Santos Dumont um dos 5 maiores brasileiros de todos os tempos. O que o cara fez, por exemplo, ninguém dá valor para o que ele realmente fez, que é criar um sistema que dirige um dirigível. Os dirigíveis existem por causa do Santos Dumont. Que foda. Ele criou o Deu a volta mecanismo na Torre na Eiffel. Torre Eiffel, ganhou o concurso lá, ele saía de um lugar, dava a volta na torre e voltava para o mesmo lugar. Isso era impensável. E ele, Dirigiu, porra, não. tem muito. O cara era um gênio, mas não tem problema ele não ter sido o primeiro a voar. Pô. Ele contribuiu do mesmo jeito. E a contribuição dele, aliás, foi muito maior. Como ele não tinha a questão dos royalties, nem de... Não tava preocupado com dinheiro. Com patente, o avião dele, o Demoselle, que ele fez, que é semelhante a um ultraleve hoje em dia, esse ele abriu na Popular Science, ó, o plano para construir o avião é esse. E aí todo mundo passou a construir aquilo e aprender com ele. Que da Então hora. a aviação hoje em dia, ela evoluiu muito mais por causa do Santos Dumont do que dos Wright Brothers. Olha lá, tá aí, já se defendeu pra caralho Pois dos é, nacionalistas. Aqueles não escutam o final da história. Legal, né? E esse videozinho que fala então da teoria lá da destruição criativa, tá? Também é bem interessante. E curtinho, 2 minutos. A expressão destruição criativa foi popularizada pelo economista Joseph Schumpeter para descrever o processo empreendedor. O que Schumpeter observou é que os empreendedores simultaneamente criam algo novo enquanto destroem algo antigo. Considere este exemplo. No final do século XIX, o buggy era o meio de transporte mais comum e implicava uma vasta rede de negócios e trabalhadores. As pessoas que tratavam dos cavalos, as lojas de couro que faziam os arreios e o equipamento, os ferreiros que faziam e arranjavam os acessórios metálicos e por aí em diante. Um dia, a Joana, uma empreendedora, viu o vasto potencial de lucro se os cavalos fossem substituídos por uma máquina. A Joana criou um protótipo que atraiu alguma atenção. Primeiro, estes automóveis eram uma novidade interessante que atraía alguns clientes, mas a Joana tinha lucro suficiente para pagar aos seus colaboradores e cobrir outros custos. O primeiro sinal de que estava a correr bem. À medida que a Joana continuava a inovar, mais pessoas queriam comprar o seu automóvel. Com a receita adicional, a Joana contratou mais trabalhadores para acelerar a produção e mudou o negócio para um espaço maior, o que a ajudou a baixar os preços, tornando o automóvel mais acessível a mais pessoas. Pouco tempo depois, outros empreendedores entraram na indústria automóvel e trouxeram outras inovações. Isto eventualmente baixou os preços e a procura dos automóveis aumentou, enquanto a procura dos buggies diminuiu. Esta transferência de recursos da indústria dos buggies para a indústria automóvel tinha implicações para toda a economia. Os estábulos começaram a despedir pessoas. As lojas de couro passaram a fazer assentos e os ferreiros começaram a fazer peças para os automóveis. Eventualmente, vários dos trabalhadores das indústrias antigas arranjaram emprego na nova indústria ou em outros lugares numa economia em crescimento. Uma das maiores contribuições de Schumpeter para o estudo da economia foi a sua observação de que o elemento destrutivo do empreendedorismo era necessário para colher os benefícios do empreendedorismo criativo e inovador. Então, perfeito. Então essa destruição criativa é importante para se criar um novo produto, digamos, economia, né, criativa. Perfeito. E agora a gente vai ver um exemplo aqui, né, de uma destruição criativa. Em 1997, a Kodak, ela tinha mais de 145 mil funcionários e ela valia mais de 35 bilhões. E apenas 15 anos depois, em 2012, então a mesma entrou com um pedido de falência, tá?
Normalmente que eu perguntaria se alguém sabe o motivo. E quase todos falam a mesma coisa, câmera digital, né? Então uma das mudanças que causaram a falência da Kodak realmente foi a câmera digital. Ela diz aqui que em 95, né, seu auge, a Kodak ela lançou a sua primeira câmera digital no mercado, que seria a DC-40, tá aqui a DC-40. Né? Porém, eles ainda apostavam mais em máquinas analógicas. Eles torciam, na verdade, né, em máquinas analógicas devido aos filmes analógicos que eles revendiam. Né? Por exemplo, você vendia a câmera, ótimo, mas ainda mais você ficava sempre ganhando com o quê? Com o filme. Né? Enquanto seus concorrentes, como Canon e Sony, eles investiam em câmeras digitais com funções que eram impossíveis de serem criadas nas câmeras analógicas. Tá? E aí chega esse carinha aqui, ó. Tá vendo ali aquele trambolho que ele está segurando? Pode-se dizer que essa foi a primeira câmera digital inventada. Tá? E o mais incrível, foi inventada dentro da Kodak. Tá? Esse rapazinho ali, esse senhor, né? Ele é Steven Sensor, em 1975, muito antes, né, da Kodak lançar então a DC-40. Ele mostrou esse protótipo ali, né? Essa câmera ali, a primeira câmera digital, né? Que causou, digamos, a falência ali da Kodak, foi criada dentro da Kodak por um funcionário da Kodak, né? Porém, essa câmera assustou, né? Primeiro, os gestores da Kodak. O que aconteceu quando eu vi? Meu Deus, um trambolho desse daqui, quem que vai querer andar com um trambolho desse daqui para tirar uma foto preto e branco com uma resolução horrível dessa? Ninguém vai querer, né? Porém, eles não viram que isso dali era um protótipo, que ia ser melhorado, que ia, né, crescer. E outros eles não queriam ver, eles não queriam apostar nisso devido, né, ao mercado dos filmes, né? A Kodak e seus líderes, né, foram incapazes de perceber que a foto digital ela não seria apenas mais um produto, né, e sim uma mudança profunda no mercado de fotografia. Por isso, estar atento nas notícias, estar atento no mercado, estar atento nas inovações é importante. Você tem que analisar o todo. Você como gestor, você como empreendedor, você tem que analisar o todo. Sempre estar antenado, né? Você tem que ser um nexalista, vocês vão ver mais pra frente sobre isso também, né? Para quê? Para pegar os ganchos, para ir com isso não virar uma Kodak, não fechar, né? Então, aqui, ó, o que realmente acabou com a Kodak não foi a câmera digital, foi os aplicativos de compartilhamento de fotos e redes sociais, né? Orkut, Facebook, Instagram. Né? Por quê? Porque antes a maneira de compartilhar foto era álbum. Então você precisava do filme, precisava da revelação, etc. Né? Todos os produtos vendidos pela Kodak. Quando você, digamos, percebeu, quando as tecnologias criaram a possibilidade de você ter um álbum na nuvem, compartilhando com seus amigos através, por exemplo, aqui do Instagram, aí a coisa pegou fogo. Aí que as pessoas viram que não precisava mais revelar uma foto, que o seu álbum agora era digital. E foi aí então que realmente a Kodak veio, né, a chegar com o seu pedido de falência. Ela não chegou a falir, né? Pelo menos até a data desse vídeo ela não, né, não faliu. Ela mudou agora, ela começou a se erguer novamente, né? Mas não com a câmera, nem com os filmes. Uma curiosidade aqui, enquanto a Kodak precisava de 145 mil funcionários, né, o Instagram, quando comprado pelo Facebook por mais de $1 bilhão, tinha apenas 15 funcionários. Olha a destruição criativa de novo. Beleza. Então seria isto. Ó, meu reloginho acabou. Faz 8 minutos que ele acabou de apitar aqui pra mim, dizendo que eu preciso levantar. Veja, para você ver a tecnologia como é que é na inovação. Ele identificou que faz mais de 1 hora que eu estou sentado. E como isso, né, é prejudicial à saúde, ele me deu um toquezinho aqui, ó, levanta, faça alguma coisa e estica os braços, né? Ele me deu uma dica ainda para mim fazer. Tá, aqui pessoal eu trago um pouquinho sobre um vídeo, né, que tem lá no material online de vocês, né, na plataforma de vocês,
que é aquela bicicleta lá, a evolução da bicicleta, né? E normalmente eu peço para que vocês também tragam algum exemplo de inovação que vocês conhecem, aquilo que impactou vocês, né? Tá? E eu vou trazer esse videozinho então da bicicleta, tá? Lá tem a figura só, aqui tem o vídeo explicando um pouquinho mais. Gente, a erupção do vulcão Tambora na Indonésia em 1815 fez com que Drais, que é um inventor alemão, produzisse uma engenhoca com 2 rodas de madeira, uma sela de cavalo no meio, que ele empurrava as 2 rodas com os pés, que foi o embrião da bicicleta. Embora, na verdade, Leonardo da Vinci já tivesse desenhado uma engenhoca parecida já lá atrás, no século XV. Então, o que a bicicleta foi produto, na verdade, depois foi em 1860, em 1880, se colocou pedal, daí se colocou corrente, etc. Mas tanto é que ele pegou 2 rodas de madeira, botou uma sela de cavalo no meio e empurrava com os pés. A sela até hoje se chama selim, por causa de ser uma sela de cavalo. Por que ele fez isso? Porque na erupção de 1815 do vulcão, acabaram-se os cavalos e o transporte pessoal ficou sem cavalos e ele inventou essa engenhoca. A pergunta é, o que este coronavírus vai nos trazer de inovações disruptivas? Se um vulcão gerou bicicleta, o que vai gerar agora? Pense nisso, sucesso. Legal, né? E é um fato. Se um vulcão criou a bicicleta, né, a gente já consegue perceber algumas coisas que foram criadas, né? Como eu falei, os próprios deliveries aumentaram bem, né? Entre outros, né? Mudaram-se graças à pandemia, né? Graças ao Covid. Inovações, prestação de serviço, a própria aula online, né? Criou, digamos assim, mecanismos, software, aplicativos. Por exemplo, dentro da PUC, os professores, para você ter presença nas aulas durante a pandemia, era obrigado a estar com a sua câmera aberta, tá? Para que eles identificassem se vocês realmente estavam, né, prestando atenção, participando da aula. Aí a metodologia também de provas foi mudada ali. Nas aulas que a gente tinha da PUC, era muito debate, muita troca de informação, era conversa. E para mim isso foi, sabe, perfeito. A gente não aprende lendo e decorando para uma prova. A gente aprende debatendo um assunto que está em pauta. A gente aprende dialogando, você aprende conversando, você aprende trocando ideia. Assim você aprende, tá? Prova, né, ao meu ver, posso estar errado, é a minha visão, mas, né, prova, ao meu ver, é a maneira de avaliar o poder de decoreba do aluno, se você for, né, analisar. Né? Claro, tá, tem o aprendimento, o que foi aprendido por trás, mas é um percentual baixo, se a gente ver, né? Tanto é que uma das frases dos professores não esqueça de estudar para a prova. O ideal seria, né, você aprendeu na aula, durante a aula, né? Eu sempre aprendi mais com debate. Tive professores excelentes que colocaram isso na nossa turma, sabe? Na minha vida também. Debate. Ele dava o tema, juntava ou dividia a sala, né? E fazia. Por que isso daqui? Quais os pontos positivos desse? Você vai pesquisar isso, vai trazer para nós debater então na tal aula. Qual que é os pontos negativos, o grupo vai, entendeu? Daí a gente vai trocar ideia. E cada um vai tentar convencer o porquê que é positivo e o porquê que é negativo. E assim fluía, a gente trocava ideia, a gente tentava defender. Era um desafio também. Lembra lá do desafio? Então isso daí já criou. Existe mecanismo que hoje consegue identificar, por exemplo, em aulas online, consegue identificar se a pessoa que está atrás da câmera assistindo, ela está prestando atenção, ela está divagando, ela está olhando para o lado, ela está com sonolência, ou seja, a aula é chata, né? Consegue identificar isso daí pelas expressões faciais. Ele faz um mapeamento do teu rosto e pelo olho, pelo seu semblante, consegue identificar. E assim, então,
identificar, por exemplo, sonolência. A aula tem que ser mais atrativa. Então, passa um feedback para o criador do conteúdo, que a sua aula precisa ser mais criativa. Né? Passa um feedback que as pessoas estão divagando, estão saindo. Então, precisa melhorar, fazer com que as pessoas, né, prestem mais atenção e, inclusive, dão dicas. Então, são inteligências artificiais que foram criadas, né, durante o processo da pandemia, conseguiram ser testadas. Às vezes até antes já tinha esse protótipo, né? Mas, digamos assim, chegava até as empresas diziam, não, mas por que é online? Não, online ninguém vai prestar atenção mesmo, tem que ser presencial. Aí a Covid mostrou, opa, agora tem que ser online, não pode ser presencial. Qual que era aquele rapaz que trouxe aquela ideia lá da câmera que consegue identificar mesmo? Chama ele de novo aqui, vamos botar isso daí para funcionar. Entendeu? Viu? O que uma erupção causou? A criação da bicicleta. O que uma Covid causou e está causando? Lembra lá no início, né? Que às vezes as mudanças são causadas por ações, né? Que não são controladas, por causa da pandemia. Né? Beleza? E dando continuidade à bicicleta, a inovação da bicicleta, olha um outro exemplo de inovação aqui com a pandemia. Não é só tendo ciclovia que a gente vai conseguir trazer ciclistas, mais atual, bicicleta compartilhada. Precisa ter uma rede de apoio para que faça sentido. Você não vai trocar o conforto do seu automóvel por algo pior. Você tem que trocar o conforto do seu automóvel por algo melhor. A bicicleta, ela há décadas atrás foi um modal de transporte, então as pessoas usavam, inclusive no campo, muito e na periferia da cidade, usavam para se deslocar. Com o crescimento do automóvel, ela caiu um pouco em desuso. A bicicleta começou a ser um item recreacional. Como houve um processo de desconstrução do uso da bicicleta, a gente precisa reconstruir. Reconstruir significa fazer ciclovia no final de semana, significa ter bicicleta compartilhada para ela poder usar em pequenos trechos para chegar mais perto de casa. A gente buscou desenvolver um sistema menos é mais, né? Então um sistema mais inteligente, mais simples. A gente viu que o maior custo está na estação, porque para cada bicicleta você precisa 3 estações. Então é um sistema muito caro onde a inteligência está na estação. Então a gente pensou, e se a inteligência estiver na bicicleta? Esse foi um projeto que entrou via um edital de inovação do Senai. Então qual foi o grande desafio, né? Melhorar o projeto que já existia, tanto na parte eletrônica, né, quanto na parte de desenvolvimento mecânico da trava. Então, para alugar bicicleta, você vem aqui, abre o nosso aplicativo, vê onde é a bike mais próxima de você, seleciona a bike, aí você pressiona alugar, e aí você vai e digita a senha na bicicleta. Aí com a senha liberada é só você tirar o pezinho e sair pedalando. O sistema ele é mais barato e ele leva as pessoas até mais perto da casa delas. Então ele também atrai mais gente, possibilita um maior número de utilização. Quanto mais bicicleta na cidade tiver, melhor vai ser para todo mundo. Não só para quem anda de bicicleta, como para quem não anda de bicicleta também. Show, né? Essa é a bicicleta mais atual, digamos assim. E como eu falei que eu sempre vou estar citando alguns livros, alguns vídeos, né? Eu trago aqui, falando um pouquinho sobre evoluções exponenciais, né, das tecnologias, eu trago esse livrozinho aqui, ó, Organizações Exponenciais, tá? Tá aqui, tá? Aqui, Sali, ele conta em seu livro, né, que no fim da década 2000, os grandes fabricantes de automóveis estimaram que o lidar, que é o equipamento que fica no teto do veículo, né, com radares e câmeras, que seria o coração do carro autônomo, ele precisaria de quase 100 anos para se tornar viável a produção em veículos autônomos em larga escala. Tá? Isso por quê?
porque custava, nessa época, esse lidar custava cerca de $250 mil. Porém, em menos de 10 anos, o preço do lidar caiu de $250 mil para menos de $10 e deixou de ser então um problema. Então, os fabricantes tradicionais de veículos eles poderiam estar melhor posicionados hoje no mercado de carros autônomos caso tivesse acreditado na evolução exponencial dessa tecnologia, né, que causou essa queda de preço. Né. Estariam preparados. Muitos podem associar isso ao celular. Né. Pode ver, quando é lançamento do celular, o que acontece? Você compra ele e a questão de semanas hoje em dia, né? A questão de semanas ele já desvaloriza, né? Demais. Né? Uma coisa que eu acho que mais antes era carro, né? Falar, nosso carro saiu da concessionária, já perdeu não sei quantos mil ali. Né? Não mudou muito ainda ele é desvalorizado, né? Ainda mais hoje em dia com as aplicações e tecnologias, né? Que estão sendo incorporadas em novos carros, né? Mas o celular é assim também. O celular você compra e quando você vê já tem outro melhor, e, sabe? E aquele teu ali já não dá mais atualizações de recursos, etc. Então ele vai perdendo. Né? E o lidar foi isso, né? O lidar saiu com 250 mil, apesar do lidar, né, ainda ser utilizado, né? E quando viu caiu para menos de $10. Né? O que é o lidar, pessoal? Aqui eu trago um videozinho mostrando. O lidar, então, é esse coração do carro autônomo. Tá? É quase como se fosse um sonar que consegue identificar, então, obstáculos, pessoas passando por frente. E ativar funções como frenagem, aceleração, né? Velocidade. Então, ele consegue criar essa navegação do carro de forma automática. Tá? Como eu falei, há alguns carros hoje que já saem com um sistema de baliza, né, automática. Então, por exemplo, se liga lá, se não me engano é o Jeep, né, um carro da Jeep lá, o Compass, se não me engano, tá? É um dos carros. Você coloca ele em modo de baliza, né, de estacionamento, e você vai andando. E ele vai identificando aonde tem, digamos, um espaço ali para ele estacionar. Quando ele identifica, o que ele faz? Ele vai reduzindo, aí entra no modo, acho que se não me engano ele até liga o alerta ali, sabe? Entra no modo de estacionamento, né? E dá ali para você acelerar. Você acelera, ele vai até o ponto correto, faz a frenagem automática, pede para você engatar ré, pede para acelerar de novo, você acelera, ele vira o volante sozinho e faz a baliza, sabe? Perfeito. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Mas isso daí foi retraído, digamos assim, porque os fabricantes de carro pensaram assim, ixi, 250 mil, meu carro custa 45 mil, eu vou colocar, daí eu vou ter que cobrar 300 mil para colocar, né, um carro autônomo na estrada, do mesmo modelo que eu estou utilizando hoje, sem chance, ninguém vai querer comprar. Né? Agora, se eles soubessem prever, digamos assim, que ia baixar para menos de $10, né? Seria mais possível, ou seja, eles já poderiam estar se preparando para um carro autônomo. Bom, um outro exemplo aqui, ó, freio da Volvo, né? Utilizando a tecnologia ali. Veja, salvou a vida de uma criança. Utfordringen med å få unge i arbeid er så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 70 000 unge er virksomhet eller utdanning. Automático ali, acionou a buzina e o freio. Né? Então, tá, o que mais que tem aqui para nós? Ok. Tá, vamos falar um pouquinho aqui sobre era digital e pós-digital, então, tá? Para concluir essa aula. Vamos fazer o seguinte, era digital e pós-digital. Não vamos falar, né? Então, era digital e pós-digital. O que caracteriza a era digital e pós-digital? Tá? Então, a era digital ela diz respeito a um período consolidado no fim do século XX e está associado à otimização dos fluxos informacionais no mundo, ou seja,
são os impactos provocados pela transformação digital e esses impactos, né, como eles causaram então certo medo, como eles causam certo medo às pessoas e empresas. Podemos citar algumas empresas que sofreram com a era digital, por exemplo, esse impacto da era digital. A Kodak, como já foi citado, a Nokia, a BlackBerry, né, com seus smartphones, por exemplo, né, ela estava se caminhando para um smartphone, mas com uma tecla, não sei se alguém conheceu o BlackBerry, um teclado ali embaixo, né, e o smartphone, digamos, tirou ela do mercado. Blockbuster, né, Blockbuster é as locadoras, né, e o que aconteceu? O streaming, né, quem que é o streaming? A Netflix tirou a Blockbuster do mercado. E sabiam, né, tem uma história ali que conta que a Netflix ofereceu para a Blockbuster a ideia do streaming. A Blockbuster viu que não vou querer, né? Depois a Blockbuster voltou atrás, quis comprar a Netflix não quis vender, né? Então, para vocês verem, ela não conseguiu visualizar, digamos assim, essa evolução. O que mais? A IBM, né? Com os PC, por exemplo. Os personal computers precisavam de um sistema operacional. A IBM estava visando só os processadores. O que aconteceu? Bill Gates chegou lá e criou um sistema operacional. Cresceu mais que a IBM, né? A Microsoft. Então a IBM poderia ver, opa, isso daqui vai virar uma febre. Mas ela não acreditava, ela achava assim, não, computador só vai existir em grandes empresas, porque ele é muito caro. Jamais que um aluno vai poder levar, por exemplo, um computador para dentro da sala de aula, através do notebook. Então por que eu vou gastar tempo e dinheiro tentando criar um sistema operacional para pessoa física? E não vai existir isso. Só empresas vão comprar, perder ou ganhar com o sistema operacional, né? Poderia ser a IBM a desenvolver o Microsoft, né? O Windows. A Hitachi, né? A Toshiba, que sumiu. A AOL, American Online, a IG, Internet Grátis, a Netscape, o Walkman. Nossa, eu usava o Walkman. Não, eu usava o Discman. Estava um pouquinho adiantado, né? Que era já com CD. Também sumiu, né? Hoje em dia o celular já faz tudo. É uma máquina fotográfica, já é Walkman, já é Discman, já é computador, né? E já era pós-digital exatamente o contrário. As inovações digitais ela não causam mais medo às pessoas, né? Também não deveria causar medo no mercado. Comércio, indústria, já faz parte do cotidiano. Porém, elas ainda causam algum medinho assim, na parte do mercado, né? Comércio e econômico, né? Em poucas palavras, essa é a fase em que a tecnologia ela já está integrada né, em todo o cotidiano da pessoa e as soluções tecnológicas são invisíveis, né? Você às vezes está usando lá um aplicativo e de repente você já vê que ele mudou tudo, mas você já se adaptou tão rápido que você nem percebeu a mudança, né? É isso que está acontecendo, né? Por exemplo, antes eu precisava ir ao caixa do banco para tirar dinheiro, precisava ir ao caixa do banco para fazer uma transferência, precisava ir na lotérica para pagar um boleto. Hoje em dia eu faço tudo através de um aplicativo no meu celular, né? É uma era pós-digital. Quando eu vi, eu já estava usando aplicativo. Se te perguntarem, quando foi que você parou de pagar boleto na lotérica? Ixi, nem lembro. Comecei a usar aí o aplicativo, alguém me falou, e eu testei, quando eu vi já estava pagando, e é muito mais prático. Na transferência, comecei a fazer por Pix, e, né? Então essa é a era pós-digital, né? As crianças elas já nascem com smartphone, digamos assim, né? Porque tem crianças hoje em dia que mal nasceram e já tem uma conta no Instagram que os pais criaram para ela. Então, uma era pós-digital. Alvin Tofflin, ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. A inovação, a mudança, né? Ela é muito rápida. Você precisa aprender, desaprender aquilo que não vai ser mais usado, pagar boleto na lotérica, por exemplo, e se adaptar a novas tecnologias, né? Reaprender, né? Novas tecnologias, novas funções, novo ambiente, novas formas que te fazem ganhar tempo, né? Então seria, digamos, essa a função hoje, principalmente do empreendedor, né? Desafios da mudança.
Esse daqui é um pouquinho mais extenso, pessoal. Me cobrem desafios da mudança, não vai ficar muito longo esse vídeo, né? Aí vai ficar ruim até para mim subir para vocês. Desafios da mudança eu passo na próxima aula, perfeito? Eu vi que a turma ela não está assim, bem completa, né? E caso vocês prefiram as aulas gravadas, eu gravo e a gente troca ideia, pode marcar um horário, alguma coisa assim. Ou, né, procurem participar, pessoal. Eu sei que esse horário normalmente é complicado, né? Até porque tem lanchonetes, para quem tem empresa, para quem tem, né, empresas, por exemplo, deliveries, né? É impossível mesmo assistir, não tem como. Prestar atenção no seu comércio, não tem, né? Vocês não vão conseguir. Mas me passem um feedback pelo grupo, pelo WhatsApp. E se vocês preferirem, eu posso deixar todas elas gravadas para vocês. E vocês, quando tiver alguma dificuldade, vocês me chamarem ali pelo WhatsApp mesmo. E a gente agendar um horário. A gente faz quase como se fosse uma mentoria, né? E a gente troca uma ideia. O que vocês acham? Beleza? Então eu fico aguardando o retorno de vocês. Então é isso. Um grande abraço a todos, né? Sucesso e até a próxima aula. Até mais.